Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um encontro quinzenal. A gente faz isso, de 15 em 15 dias. A gente se encontra para a gente conversar, trocar ideias e a gente lembrar um pouquinho mais, da mensagem do curso. Um minuto antes eu estava falando com o Roberto e ele me sugeriu que a gente falasse sobre um assunto, tá bom? Então, vou pedir para o Roberto começar. Aí a gente inicia por esse assunto, depois quem tiver mais alguma coisa também vai sugerindo e a gente vai conversando. Por favor, Roberto. Oi, boa noite, Maria Amélia, boa noite a todos. Eu, trocando uma ideia antes de começar com a Maria Amélia, eu lembrei de uma questão que foi colocada no grupo sobre quem está falando com quem, né? Isso, no grupo do WhatsApp, quem está falando com quem. E isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, de como, às vezes, o curso nos coloca numa posição de falar com Jesus, falar com o Espírito Santo, falar com Deus, e Deus falar com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Jesus falando e tal. E eu peguei como referência uma lição que esse assunto ele é bem focado, né? Que eu vou falar o texto para não precisarem abrir na lição, né? Mas a Maria Amélia, eu sei que ela está com a lição aberta. E ela depois pode discorrer. Isso. O texto a lição é 323, é de ontem, a lição. Faça o sacrifício do medo de bom grado. E no parágrafo 1, o número 2 do parágrafo 1, ele diz assim: esse é o sacrifício que me pedes que eu faço de bom grado. É o único custo, entre aspas, do restabelecimento da tua memória em mim para a salvação do mundo. Ou seja, Maria Amélia, se você puder nos comentar, né, quem está falando com quem aqui, seria bem interessante para mim e para todos nós. Obrigado, gratidão, Maria Amélia. Eu que agradeço. Vamos lá. Antes de falar especificamente dessa lição, ou disso, vamos lembrar uma coisa. O curso está ensinando uma parte da mente que não é o ego, porque, segundo ele, o ego não aprende nada, E não está ensinando o Espírito Santo, porque essa parte da nossa própria mente já sabe tudo. Então, ele tem que estar ensinando uma terceira parte, Uma terceira parte. Essa terceira parte, que não tem nome, no curso, a gente usa o nome que o Ken Wapnick inventou, que chama o tomador de decisões. Então, neste parágrafo, às vezes parece mesmo, que fica confuso, Quem está falando com quem? Mas vamos falar desta lição específica. Deixa eu entrar nela outra vez. Veja a primeira linha do primeiro parágrafo da lição 323. Aqui é a gente falando com Deus, tá? Então, é cada um de nós. Quando a gente está em oração, porque essas últimas lições, elas são sempre uma oração. E a gente conversando com Deus. Nessa parte em itálica, ok? Então, olha só, ele diz, eu sou eis o único sacrifício, entre aspas, que pedes ao teu amado filho. 2 pontos. Pedes que ele desista de todo sofrimento, de todo sentimento de perda e tristeza, de toda ansiedade e dúvida, e que livremente deixe o teu amor fluir em sua consciência, curando-o da dor e dando-lhe a tua própria alegria eterna. Aqui é a gente falando com Deus, tá? E, na verdade, nos conscientizando de que o que ele está dizendo aqui? Que Deus pede, para a gente que a gente sacrifique o medo.
tá? Então, aqui tá certinho, porque eu também estava meio confusa a hora que o Roberto falou, mas olha só, então sou eu conversando com Deus, aí a segunda linha é, esse é o sacrifício que me pedes, porque eu estou me identificando com o Filho de Deus, e que eu faço de bom grado. É o único custo do restabelecimento da tua memória, da memória de Deus em mim, para a salvação do mundo. Então, somos nós conversando com Deus. Neste momento, nesta lição, a gente está falando com Deus diretamente, nós estamos orando e a gente vai estar ali se identificando como o filho dele. Então, ele está pedindo e a gente está falando, olha, então tá bom, você está me pedindo para eu sacrificar o medo, é o único sacrifício que você pede para mim, e eu vou fazer esse sacrifício de bom grado, tá? Ficou mais claro, Roberto? Então, Perfeito, Maria Amélia. Perfeito, gratidão. tá, que bom, imagina. Então, só para fecharmos isso, né, ou para a gente pensar melhor, realmente tem hora que, por exemplo, é o Espírito Santo, né, ou Jesus. Eu não sei se eu já falei nesses encontros, mas também nunca é demais falar. Quando a gente fala Espírito Santo, nós estamos falando de uma ideia abstrata. Quando a gente fala Jesus, a gente está falando a mesma ideia, mas é uma ideia concreta, né? Como se ele tivesse realmente tido um corpo, etc, etc. Então, é a mesma coisa, mas aí são ou a ideia abstrata ou a ideia absoluta ou concreta, ok? Aí, tem hora que a gente está perguntando, né? Assim, tem hora que é a gente falando com ele induz a gente a falar com ele. E na verdade, nós estamos ouvindo dele o tempo todo, né? Ouvindo dessa parte da nossa mente que tem o conhecimento, que o conhecimento está na gente, porque ele faz parte, etc. Então, às vezes, isso fica um pouco confuso. Lá no grupo, a pessoa, não lembro também o nome, mas a pessoa perguntou quem é que está sendo ensinado, tá? Quem é que está aprendendo esse curso? Então, é esta parte que pode tomar a decisão de pensar junto com o ego ou junto com o Espírito Santo. Então, a decisão dessa parte da mente, a decisão desse tu que aprende, né? Em português é o tu. Então, esse tu assim, o aprendizado dele, na verdade, não é o aprendizado de como lidar com as coisas, como fazer, é o aprendizado da escolha entre o ego e o Espírito Santo. A gente precisa lembrar que o curso, ele fala sobre... nós temos muito medo ainda, né? Um medo de Deus. Então, como o Espírito Santo nos lembra, né? Que o amor de Deus é nosso, que Deus está em nós, que Ele está muito próximo. Então, a gente, ainda por causa desse medo, não o escolhe, a gente escolhe mais o ego, como se o ego fosse resolver os problemas daqui. Então, esse treino com esse curso vai fazendo com que esse tu aprenda a diminuir, né? Aprenda a abandonar, sacrificar o medo de Deus, né? O medo do amor, aprendendo a escolher o amor, que é a visão do Espírito Santo. Tá? Eu espero que isso tenha ficado mais claro, mas se para alguém ainda está na dúvida, aí a gente continua conversando. Okay? Então, todo o nosso aprendizado nesse curso é para diminuir o medo que nós temos da representatividade do amor na nossa mente, né, para podermos escolher isso, que é, na verdade, a escolha do Espírito Santo, para resolver todos os nossos problemas, ou seja, para reinterpretar os nossos problemas, porque é sempre a interpretação e não o problema em si, é sempre a interpretação, que o curso usa muito a palavra percepção, né? Então, é sempre a interpretação da situação que faz a gente ter sentimentos desagradáveis, sentimentos ruins, entende? E aí, nunca é a situação em si. É isso que a gente precisa lembrar, tá? O que não é nada fácil, lógico, mas a gente vai fazendo isso aos poucos. E na verdade, eu posso dizer para vocês que eu sou a prova viva disso, que
os problemas que eu tinha há 30 anos atrás, né, muitos deles ainda persistem, ainda estão por aqui, mas hoje eles já têm uma outra interpretação para mim e isso não pesa mais, não é? Isso não pesa mais. Este é, obviamente, o exercício do perdão, mas para a gente fazer o perdão verdadeiro, ou para a gente fazer, não, para a gente conseguir o perdão verdadeiro, nós temos que fazer isso junto com o Espírito Santo, tá? E se você faz isso junto, aliás, se não tem outra forma da gente fazer o perdão verdadeiro, da gente praticar o perdão verdadeiro, se não for junto com o Espírito Santo. Porque até tem algumas passagens que o curso fala, olha, não é você que faz o perdão, tá? Não é você. Aliás, lá nos Princípios dos Milagres também tem uma parte que fala isso. Então, não é você que faz o perdão, é o Espírito Santo, tá? Então, para que isso aconteça, a gente precisa ir perdendo mesmo o medo, né? Perdendo o medo de escolher, ok? E os desafios são infinitos, né? Porque a gente tem toda hora um problema para resolver, porque toda hora a gente acaba sentindo um certo ataque, toda hora a gente tem que se defender, o que é um ataque também, ok? Alguém pensou alguma coisa ou quer falar alguma coisa? Para quem está sem microfone também pode falar ali no chat. Bom, então, eu tinha pensado em falar com vocês também, porque ali, de novo, né, no grupo do WhatsApp, uma pessoa tinha me perguntado a respeito de pensamentos mágicos. E ali tem que ser uma explicação meio curtinha. Como eu já falei para vocês, todos os assuntos convergem, eles viram o mesmo nesse curso, todos eles. Então, pensamentos mágicos, né, que tem esses termos, tem em alguns lugares, mas especificamente, no Manual de Professores, acho que é na seção 17, não lembro mais direito, mas acho que é isso. Então, os pensamentos mágicos são todos pensamentos, todos, o que não se referem à unicidade, que não se referem a amor, que sempre vai ter alguma coisa de divisão, comparação e etc. Quando a gente se compara, né, quando a gente vê uma diferença da gente com outra pessoa, não interessa em que nível, e não interessa se é uma comparaçãozinha pequena ou se é alguma coisa muito forte para a gente. Sempre que isso acontece, a gente reforça a ideia da separação na gente, tá? Mesmo que nós estejamos certos dentro de uma situação. Quando eu penso que eu tenho que me defender, quando eu penso que tem alguma pessoa que pode me atacar, quando eu penso que... Então, tudo isso é pensamento mágico. E a gente tem aos montes todos os dias. Mas ali, especificamente nessa passagem que ele fala esse termo, né, como lidar com os pensamentos mágicos, especificamente ele está instruindo o professor de Deus que o aprendizado dele tem que levá-lo a não reagir mais aos pensamentos mágicos. E isso é o aprendizado constante da gente, né? O que significa? Significa que a gente vai perceber, a gente ainda vai perceber pessoas ou situações de ataque contra a gente ainda vai perceber isso, mas a gente vai imediatamente corrigir a nossa mente. Porque o pensamento de ataque, né? E quando ele sempre, um pensamento de ataque, tanto faz que você dê ou que você perceba recebendo, sempre, sempre, sempre resulta em raiva. E a raiva, ela sempre, sempre, sempre vai reforçar a separação na gente. Vai reforçar esse sentimento de separação. Reforçando esse sentimento de separação, nós vamos ter um reforço, né, de que nós somos culpados em relação a termos nos separado de Deus, como se essa realmente fosse a realidade.
tudo isso acontece ao mesmo tempo. A gente não sabia disso, né? A gente nunca soube disso. Por mais que eu tenha entrado em outras escolas, né, em escolas espirituais, né, por mais que eu tenha conhecido, ninguém revelou esses vai-e-vens da mente, o porquê que isso acontece, por que a gente se vê diferente, por que a gente se sente atacado, por que a gente se sente inadequado. Eu nunca vi exatamente uma explicação tão lógica, né, quanto um curso em milagres dá pra gente. Então, os pensamentos mágicos, para deixar bem claro, embora eu tenha explicado ali, são todos os nossos pensamentos que nós temos quando nós não estamos em paz, né? Ou quando nós percebemos alguma diferença, tá bom? Tanto faz eu achar que eu sou diferente menos do que alguém, né? Ou mais do que alguém. Eu posso achar, quando eu faço a comparação de que eu sou mais do que alguém, o resultado é o mesmo. É o mesmo. Eu tenho o resultado de uma comparação, o resultado de um pensamento mágico é sempre raiva. Se eu tenho raiva, tudo isso de novo, sabe? Tudo isso envolve. Então, eu reforço a separação em mim e reforço o medo de Deus. E é por isso que a gente não escolhe o Espírito Santo, não é? Por isso que todos os assuntos estão ligados. Então, aí, eu fiz esse medo, eu deixei a minha mente livre para ela pensar o que ela queria, eu estou vendo um inimigo, e se eu tenho um inimigo, se eu acho que eu posso ser atingida, é porque eu sou fraca. Se eu acho que eu sou fraca, então é porque eu esqueci completamente que eu sou o Filho de Deus. E aí, se eu esqueci completamente que eu sou o Filho de Deus, eu já me senti separada e eu já reforcei isso, portanto, o medo continua aqui. Tá? Tudo isso vai se passando de uma maneira cíclica e constante na gente, cíclica e constante. Aí a gente não precisa ficar neurótica e ficar procurando cadê os pensamentos de medo, cadê os pensamentos de separação, será que eu estou reagindo aos pensamentos mágicos que são de ataque? A gente não precisa ficar neurótica por causa disso, mas a gente pode, quando a gente percebe, quando a gente se percebe não em paz, né, que às vezes a gente passa o dia no inferno e a gente nem viu direito, mas quando a gente percebe, né, que a gente não está em paz, a gente pode fazer a mesma coisa, assim, pode lembrar de todo esse raciocínio do curso, pode pedir uma ajuda para lembrar disso, ok? E só juntando com isso, né, esses dias um aluno meu estava falando, né, que a gente fala muito dos pensamentos de ataque, né, ou das situações de ataque, né, e que o Dalai Lama, outro dia, o Dalai Lama deu uma entrevista, outro dia não, faz um tempinho, o Dalai Lama deu uma entrevista, e uma pessoa perguntou para ele, mas aí o senhor fica, então, completamente em paz 100% do tempo? Ele falou, eu fico. Aí a pessoa falou, então isso quer dizer que aí não tem medo? Ele falou, né, em várias situações não tem medo. Aí ela perguntou, mas se o senhor visse, se viesse em direção ao senhor um cachorro bravo, né, já bravo, pronto para morder, o que o senhor faria? E ele respondeu, eu correria, não é? Então, eu correria, porque isso não tem nenhuma ligação. A gente, em situações que nós nos encontramos aqui e que elas pareçam realmente ameaçadoras, a gente sai, a gente acaba se defendendo. O que o curso está explicando é a teoria para a gente ir de novo, eu tenho que falar isso com vocês, porque a gente vai fazendo isso, a gente me defendi, tá bom? Corri do cachorro, tá? Corri do cachorro. Corri da pessoa que parece me ameaçar. Ou, né, percebi essa pessoa parecendo uma ameaça, fui lá e dei o troco. Ok, mas aí depois eu volto e leio esse curso e lembro disso. Aí eu lembro disso, a situação já foi. Se eu me condenar, se eu morder o rabo da culpa, né? Vamos falar dos cachorros, eu mordo o rabo da culpa e fico rodando ali, né? Fico rodando. O que vai acontecer? Eu posso
pedir, né, uma ajuda ao Espírito Santo, Jesus, a ideia abstrata ou a ideia concreta, eu posso pedir uma ajuda para que eu me perdoe, porque eu ainda tenho reações automatizadas, né? As nossas reações de medo ainda estão automatizadas. Então, quando a gente está passando por algum problema e que a gente tem que decidir alguma coisa, muitas vezes a gente faz isso no automático e acaba decidindo, claro, com o ego, né? Sabe, sem levar a consideração do todo. Então, é muito mais útil para o Espírito Santo que a gente pare um pouco e a gente respire e a gente peça perdão mesmo, né? Porque a nossa mente está automatizada. Isso é muito mais útil do que a gente ficar se condenando e pensando e calculando que da próxima vez não vai ser assim, que da próxima vez a gente não vai fazer dessa forma, etc, etc. Porque muitas coisas ainda vão acontecer no automático, né? Muitas coisas. E o que o curso faz? Ele explica para a gente que a gente se sente inadequada, que a gente se sente menos, embora de vez em quando a gente se sinta mais, né? Mas a gente se sente menos, a gente se sente lá no fundo, né? A gente se sente um traidor em relação a Deus, ok? E aí então não tem jeito, a gente vai precisar de uma punição. Não é? E aí os problemas voltam, eles voltam, eles voltam. Às vezes eles mudam um pouco, né? Às vezes muda a forma, mas sabe, o conteúdo é sempre o mesmo. Então aí a gente tem um problema hoje, aí depois a gente tem outro problema amanhã, né? E por aí vai. E isso tudo a gente vai aprendendo que é apenas uma defensividade, né? Uma defensividade contra o amor. Esse é o nosso conflito, né, de sempre, ok? Contra o amor de Deus, né? Contra aquilo que a gente é, porque a gente fez dele um inimigo. Como que fica isso para vocês, gente? Está claro isso, né, que eu estou falando? É coerente essa ideia? Oi, Fabiana? Para mim está bem claro. E se ninguém tiver mais alguma dúvida a respeito do que você está falando, eu estou com uma perguntinha aqui. Se ninguém me desmutar e ninguém falar nada, a Fabiana agora faz a pergunta. Tem um trechinho aqui do capítulo 2, que assim, eu realmente já li assim, centenas de vezes, e eu realmente não entendo. Eu vou ler ele é curtinho, e eu queria que você falasse... Quer pegar para mim, falar para mim onde Isso, está? no capítulo 2, seção 2, item 7, linha 6. Parágrafo 7. Tá, seção, parágrafos... Deixa eu ver se há dois nesse aqui. Parágrafo 7. Isso. Do subtítulo 2. Isso, do item, linha 6 em diante. Eu posso ler se você quiser. Uma defesa, ele está falando a respeito da expiação, certo? Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode se voltar contra ti de uma forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. O que me causa dúvida aqui? Não até o conceito da expiação. Isso aqui dele falar que a expiação é uma defesa que funciona em duas dimensões e que ela... É o contrário. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque dois gumes podem se voltar contra ti de forma muito inesperada. O que me causa dúvida nessa parte é que essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. Essa parte da defesa de dois gumes e o milagre controlando esse jogo, digamos assim, de palavras até que ele usa aqui,
Isso realmente eu nunca entendi. Se você puder falar um pouquinho para mim, tá bom? Obrigada. Imagina, obrigada por você. E isso complementa, né? Isso se junta ao que a gente estava falando antes, tá? Exatamente por isso que eu trouxe o assunto, porque me lembrei desse trecho quando você estava falando. Eu de pai, viu? É assim mesmo, Fabiana, muito legal, tá bom? Muito legal. Mas olha só, eu brinco, né, que o autor do curso é um xarope, porque muitas vezes causa esse tipo de confusão mesmo. É que a linguagem dele, a linguagem de um curso de milagres, ela tem que ser assim. Ela precisava ser assim. Ela é uma linguagem clássica, portanto, eterna. Daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, né? Esse livro ainda vai estar atual. Então, precisa ser assim. Mas ali, ó, e uma das armadilhazinhas do ego é pegar a gente nesses detalhes mesmo, né? Nesses jogos de palavras. O que ele está explicando ali é que a expiação é uma defesa também. Só que ela é uma defesa de um gume, uma direção só, tá bom? E essa direção da expiação, ela só tem um gume, ela só tem uma direção porque ela é para todos. A expiação, quando a gente aceita a expiação para a gente mesma, nós estamos aceitando para todos porque as mentes são unidas. Okay? Então, o que ele está dizendo ali é: você vive se defendendo, não é? A gente vive se defendendo. Só que essa defesa que a gente faz, que é o que a gente estava falando agora, ela tem dois gumes. Por quê? Porque quando eu me defendo, eu posso me livrar daquela ali, né? Eu posso me livrar, não do cachorro, mas né, de uma pessoa que a gente pode comparar, né? Um cachorro raivoso que vai chegando. Mas alguém que atrapalha a vida da gente ou que aparente ser uma ameaça. Então, e aí eu me defendo da pessoa. E pode ser que eu realmente me livre do problema, tá? Pode ser que eu me livre desse problema. Mas essa defesa, quando eu me defendo, o que vai acontecer? Eu vou estar falando para mim que eu precisei de defesa porque alguma coisa pode me atingir. Um inimigo pode me atingir. Obviamente, os corpos podem ser atingidos. Obviamente, tudo que se relaciona aos corpos pode ser atingido. Tá? O emocional pode ser atingido. Mas quando você faz o milagre é o quê? A correção do nosso pensamento. O que acontece ali? Aquele pensamento que eu tinha de ser vulnerável, aquela ameaça que veio para mim, tá? O milagre, ele torce, ele fala: ei, você, presta atenção, você não é vulnerável a essa coisa, você só interpretou que é vulnerável a essa coisa, entende? A essa pessoa, a essa situação. E é por isso que o milagre corrige. E o que é a expiação? Não é? A expiação é um monte de milagre, um monte de correção que acontece na mente da gente enquanto a gente está aqui pensando que está vivendo por aqui. Né? Então, esse monte de milagres, pequenos, grandes milagres, no sentido de correção do pensamento, né? Não de fazer as coisas da forma, mas de corrigir a minha percepção ou a minha interpretação daquilo ali. Quando eu estou suficientemente em paz ou suficientemente segura, porque os milagres vão acontecendo e vão me transformando e vão me deixando assim, quando isso acontece, eu vou aceitando a expiação. E esse tipo de defesa, por exemplo, vamos ver, deixa eu usar a Fabiana mesmo, foi ela que perguntou, tá? Então, vamos lá. A Fabiana, ela tem uns planos diabólicos, assim, e ela quer fazer alguma coisa contra mim. Pode ser profissional, pode ser pessoal, alguma coisa ela quer fazer contra mim. Eu posso me defender na ação? Posso. Por quê? Porque eu estou aqui com essa percepção de que eu não estou unida a Deus, então eu tenho fragilidades, eu tenho que... Então, aí eu me defendo. Eu faço tudo o que tem que ser feito na forma, tá? Faço tudo. Se eu tiver que abrir um processo contra a Fabiana, eu vou abrir, ok? E tudo mais.
Mas, ao mesmo tempo que eu tomo as providências, né, para a minha defensividade aqui, ao mesmo tempo eu vou aceitando as interpretações do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, eu continuo treinando com esse livro, eu continuo treinando com esse curso que a mudar a percepção ou mudar a interpretação que eu tenho de mim mesma. E então, aí eu vou, ao mesmo tempo que faço, que tomo as providências aqui, eu vou curando a minha mente em relação a isso. Muitas coisas podem acontecer. Se eu movi um processo contra a Fabiana, vamos supor que esse processo demore, isso porque para nós é normal, né? O processo vai demorar. Nesse tempo todo eu estou me trabalhando. Se a Fabiana ganhar o processo, né, que eu abri contra ela, mesmo assim, se eu continuo trabalhando, aceitando o milagre, que é a correção do meu pensamento, mesmo eu perdendo o processo, eu ainda vou continuar em paz. Por quê? Porque neste treino, que envolve tudo, envolve todo o raciocínio metafísico deste curso especificamente, eu vou saber que eu criei essa situação, eu fiz, né? A gente vai usar os verbos como o curso usa. Então, eu fiz essa situação junto com a Fabiana. Esta daí pode ser usada, essa situação pode ser usada como uma lição que eu precisava aprender de perdão. Então, da onde vem? De vidas passadas ou de crenças dessa vida mesmo, não interessa né, se a pessoa é reencarnacionista ou não, mas eu vou saber que eu fiz esse problema todo por causa da culpa inconsciente que está vindo à tona. Então, nada muda, nada muda. Então, essa culpa inconsciente vindo à tona, vindo para cá, aí é a oportunidade de eu perdoar. Se ela não tivesse vindo, aí eu não ia conseguir fazer. Eu ia enrolar um tanto mais, né? Nessas vidinhas todas, nessas coisas todas que a gente vive, nessa problemática toda que a gente vive aqui. Ok? Fabiana, ficou melhor? Ficou perfeito, Maria Amélia. Eu só queria acrescentar que quando a gente começa a observar as nossas reações, os nossos pensamentos, o nosso comportamento de cotidiano, a gente começa a perceber também, ao mesmo tempo, a gentileza de Jesus de nos dar situações como essa que você citou, não precisa ser um processo, uma coisa tão grande, mas pequenas situações aonde a gente tem condição hoje de começar a perceber e verificar que a gente tem condição de entregar, né? Isso é muito maravilhoso. Jesus é muito gentil. Muito gentil, né? Muito gentil. Às vezes eu fico brava, eu ainda fico brava com ele. Antigamente eu ficava muito mais, né? Mas ainda fico, né? E pode rir, viu, Janete? Porque é assim mesmo, ainda fico. Mas é isso, né? E a Fabiana me conhece bastante também. Então, assim, de vez em quando eu fico bastante brava. Mas essa gentileza que acaba ficando na cara, né, que a gente não tem como negar, aí a gente vai aprendendo que a gente pode ser gentil com a gente mesma também, não é? E não tem problema. Aí a gente pode falar da mágica, que eu acho muito legal a gente falar da palavra mágica, já que nós somos dos pensamentos mágicos, né? Então, a gente pode usar qualquer mágica aqui, qualquer mágica, desde um processo contra a Fabiana, certo? Até um remedinho para dor, né? Quando a gente não está bem. Porque, assim, não tem problema usar as mágicas aqui, né? A mágica que o curso fala é quando eu uso os recursos desse mundo para melhorar o mundo ou melhorar o meu estado, né? E aí, muito sem graçamente mesmo, né? O autor do curso fala, preste atenção, não tem nenhum pensamento seu que não envolve um corpo, não envolve o corpo. Não tem nenhum. Quando a gente pensa em bem-estar, a gente acaba pensando no bem-estar numa situação, ou um bem-estar para o corpo.
Mas ele não está condenando, ele só está mostrando que a gente ainda é assim, como fala, ligadérrimo no corpo, não é? A nossa identidade é essa ainda, um corpo mais uma personalidade. Mas nesse momento em que a gente se pega, né, se pega numa situação grande ou pequena, fazendo de novo, né, usando as mágicas e tudo mais, ao invés de a gente falar, eu não precisava mais disso, né, que eu já vi, ai meu Deus, eu estudo esse curso há tanto tempo, eu não devia precisar mais disso, a gente pode usar a gentileza que o Jesus ensina, né, que esse curso ensina, para a gente usar essa gentileza para a gente mesmo e falar, bom, o que você vai fazer mesmo, Maria Amélia? Você ainda acredita mesmo nisso? Entendeu? Então tá bom. Faz isso que tem que ser feito, não é? Tem também um workshop do Ken muito, muito interessante que uma pessoa veio reclamar para ele, né? Nossa, eu ainda faço isso, puxa, olha só o que aconteceu, né? Eu não vou lembrar da situação, mas olha só o que aconteceu, né? E olha, eu reagi desse jeito mesmo, nossa, eu não sei como agir diferente e tal. Aí ele falou, fique em paz, né? A coisa não mudou, tá aí outra vez, isso daí de novo mesmo, deixa assim mesmo, porque quando a gente vai aprendendo essa gentileza, né, que a gente começa ao mesmo tempo com a gente mesma e com os outros, aí a gente vai aceitando a gentileza que ele tem para cuidar da gente, e aí a gente vai ficando com menos resistência e vai entregando, né? Que essa palavra é super importante, que a Fabiana falou agora, é super importante. A gente vai entregando, né? Que a gente não entrega, né? A gente não entrega tudo ainda por causa do medo. Então, mas ao invés da gente se condenar e falar, nossa, ainda estou morrendo de medo, a gente pode falar, puxa, ainda tenho medo, não é mesmo? Então tá, vou para a próxima, né? Faço outra vez, vou para a próxima etapa, vou de novo. E o resultado da gente conseguir ser um pouquinho gentil com a gente, depois tem uma outra historinha para contar para vocês, mas o resultado da gente ser um pouquinho mais gentil com a gente mesma é a liberação, né, da urgência, a liberação da ansiedade. E até, assim, tem um trechinho também, agora eu acho que é no Manual de Professores, que ele fala assim, quando você não tem ansiedade, né, você consegue ser gentil, sabe? É isso mesmo, quando a gente não tem ansiedade, dá tempo da gente pensar, dá tempo da gente escolher, né, com qual dos dois eu vou responder, né, com qual dos dois guias da mente eu vou responder, ok? E isso é muito gostoso. E aí a gente vai ficando, vai deixando, né, o vício pelo ego indo embora, né, que é um vício mesmo. A gente está sempre ligado àquilo que a gente vem repetindo, né, ao longo de toda a existência, né, deste mundo de formas. Então, a gente vai repetindo essas coisas, num pouquinho de gentileza, que às vezes a gente não consegue ter com a gente mesma. Mas aí a gente fala com o Jesus, ou com o Xarope, né, a gente fala, olha, como você olharia para mim nessa situação? Como você interpretaria isso que eu fiz? E aí a coisa vai mudando um pouquinho. Fabiana, nossa, por favor. Super importante a lembrança, essa lembrança do mal que a ansiedade causa, até de não nos dar tempo de escolher, né? Porque aí a gente coloca no piloto automático e reage como sempre reage. É mais um dos maus, né? Que a ansiedade nos traz. Impressionante. É isso mesmo. Essa vantagem que eu posso falar por mim, da diminuição da ansiedade, obviamente que não em todas as horas do dia ou em todos os dias, mas isso é uma coisa muito nítida. E a ansiedade diminuída, realmente, ela não tinha pensado por esse lado. A ansiedade diminuída, ela te dá tempo de olhar para a situação antes de já emitir o julgamento e do julgamento já a ação, enfim. Sim. Impressionante.
E é mesmo, né? E é mesmo. Quando a gente tem alguma coisa urgente, né? E aí fica nessa ansiedade, aí fica tudo focado ali, não é? Fica tudo focado ali. A gente, com o tempo, né? E com o treino, a gente vai voltar àquilo que a gente falou no nosso último encontro, né? A gente pode direcionar a nossa atenção para alguma coisa específica, e quando a gente direciona toda a atenção para alguma coisa específica, a gente está automaticamente em meditação, vamos dizer assim, né? Em meditação. E aí, isso já diminui o fluxo de pensamentos. E quando diminui o fluxo de pensamentos, automaticamente vai diminuindo essa ansiedade. Agora, existe uma brincadeirinha também, né? De quando a gente está de algum jeito, vamos falar da ansiedade, que é o que a gente está falando agora, né? Se a gente está muito ansiosa, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito de não estar ansiosa, aí dançou, não é? Aí não tem jeito. Mas quando... Acho que vocês estão me ouvindo, se alguém não tiver, só me fala que apareceu um aviso aqui. Mas Estão ouvindo, normal. Obrigada. Está ouvindo? Obrigada, amor. Então, mas quando a gente está, por exemplo, ansiosa, e a gente já sabe, a gente tem consciência disso, e a gente precisa sair dela, não vai adiantar. Mas quando a gente está ansiosa e fala, ok, eu estou ansiosa porque eu estou com medo, não é? Porque não tem outra coisa. A gente nunca ficaria em paz se a gente estivesse sem... A gente nunca ficaria em paz enquanto a gente está com medo. E aí, o medo, a gente vai lembrando, o medo é intrínseco. Quando a gente não consegue fazer isso sozinha, a gente pede uma ajuda. Tá? Então, nossa, estou ansiosa, estou isso, estou aquilo e tal. Mas se você se permite, né? Se permite estar num estado em que não é o estado de paz, rapidamente você organiza o seu pensamento, quer dizer, muito mais rápido do que já foi um dia, né? Muito mais rápido do que você já foi um dia, você organiza o seu pensamento e aí você consegue fazer todo esse processo que a gente fala, né? Aí eu me lembro que eu tenho um outro guia para escolher, eu me lembro que eu tenho outra forma de interpretar, que é a dele, né? Que é a entrega, porque é o Espírito Santo que vai interpretar para a gente. Aí dá tempo de eu lembrar de tudo. Se eu continuo brigando, se eu brigar comigo porque eu estou ansiosa, porque eu preciso parar com essa ansiedade, ela vai ganhar, né? A ansiedade ganha, tá? Ou o comando do ego ganha, que é a mesma coisa, né? Estamos falando da mesma coisa, ok? Mas legal isso, muito legal da gente lembrar, né? De lembrar de tudo isso e tal, não é? Maria Mais Amélia, alguma lembrança? Oi, amor. Maria Amélia, só uma reflexão que eu estava tendo agora de tudo que você estava falando e de tudo que a Fabiana e todos estavam falando. Me veio na mente assim, entre o ser e o estar. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso, eu não sou medo, eu estou com medo. Agora, eu sou filho de Deus perfeito. Eu gostaria muito, Maria Amélia, de ser mais do que estar. E gostaria de estender isso para todo mundo, assim. É isso que eu estava pensando. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, tudo bem. Senão, é só um comentário. Obrigado, Maria Amélia. Mas é muito legal, Roberto, é muito legal e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu também gostaria muito mais de estar no ser ainda, né? Porque o ser é o ter, entendeu? Segundo o discurso, depois a gente vai experimentando, né? Que ser é ter mesmo. E é muito legal essas palavras. E eu já vi, acho que no budismo mesmo, eles usam muito isso, né? Olha, vamos corrigir, né? Vamos corrigir. Você não é nada, você está, certo? De alguma forma. O que você é, a essência que você é, ela não muda, ela está sempre igual e ela é mesmo, na linguagem do curso, né? Nós somos o Cristo, nós somos o Filho de Deus, né? Um em mente. E isso é muito legal. Eu ia só reforçar, Roberto, assim, ó, que é tão legal porque as palavras, elas são, segundo esse curso, né, que de vez em quando é muito chato, elas são duplamente uma ilusão.
Mas, porém, esta ilusão, dentro da ilusão, até a gente corrigir, né, a nossa mente, elas são super importantes. Então, quando eu falo assim, olha, eu estou ansiosa, né, no lugar de eu sou ansiosa, então eu tenho o poder de trocar isso. A partir do momento que eu falei eu sou alguma coisa, eu não tenho mais, né? Era isso, eu acho que era isso que você queria dizer. Isso é muito legal, isso é muito perfeito. É isso mesmo, eu estou de uma forma. Né? Eu estou de uma forma, não sou aquilo. É bem legal. Então, nessas horas, a gente pode usar essas palavras, deve usar, né, essas palavras de correção, porque elas, embora as palavras sejam ilusórias, elas podem nos levar à verdade, né? Elas podem nos levar à verdade, ok? E eu estou falando em ilusória e verdade, lembrei que é muito gostoso a gente também manter em mente, né? Não precisa tatuar, né? Mas manter em mente que o oposto de ilusão não é desilusão. O oposto de ilusão é verdade, segundo esse curso, né? Mas alguém queria falar mais alguma coisa ou, né, ou continuar e a gente comenta alguma coisa? Ó, a Tânia, que de novo, né, eu não sei se ela não pôde, se teve algum compromisso, porque ela me disse à tarde que ela ia entrar na aula, mas ela tinha sugerido para a gente fazer uma oraçãozinha. Nós temos mais alguns minutinhos aqui, só que eu não separei. Vocês podem esperar eu procurar aqui? Ou alguém tem uma oraçãozinha separada aí para a gente fazer junto? Alguma oração desse curso para a gente eu fazer junto? particularmente gosto muito daquela do capítulo 16, do final do capítulo 16. Que a gente fez outro dia? Não é eu não que a gente fez outro dia? Eu não lembro. Não. Porque eu não Então participei. vamos lá. Final do capítulo 16. É o Pai Nosso. Eu acho. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Ou se alguém quiser sugerir outra, eu gosto de todas. Tem uma que eu não peguei aqui, mas a gente vai fazer outro dia com mais tempo, porque ela é mais comprida, tá? Eu gosto muito dela. Maria Não dá Amélia, tempo de fazer essa? Ela é bem comprida, mas se vocês quiserem, fala, Roberto, você tem alguma? Quando eu tiver também um tempinho maior, eu gostaria muito que você falasse a canção da oração. Eu acho tão linda aquela oração. E é mesmo. Um Então pouco vamos longa. fazer o seguinte. Então a gente faz assim, a gente já se compromete, tá? A tirar uns 5 minutos pelo menos na próxima reunião para a gente fazer uma oração mais longa, tá bom? Mas essa daqui, que é o Pai Nosso, né? Rezado de uma forma diferente. Se vocês quiserem, né, fechar os olhos e a gente faz junto, porque quando a gente faz a oração junto, é muito interessante, até por isso que a ciência percebe diferenças, né, em pessoas que oram, no cérebro de pessoas que oram, no cérebro de pessoas que não oram, em resultados de pessoas que recebem orações e resultados de pessoas que não recebem orações. Então, neste momento, a gente se une e isso tem uma força para mudar a forma, tá? Isso sempre tem força para mudar a forma, que é exatamente o que aconteceu com a Ellen e com o Bill. Eles se uniram para um único propósito. Então, aí a gente fica quietinho, você aí onde você está, fica quietinho, fecha os olhos, fica bem quietinho, fecha os olhos, e aí, sob a minha voz, você fala de você para você. Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a tua.
O que pode haver entre nós que precise ser perdoado quando a tua, Pai, é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não queremos lembrar o teu perdão e o teu amor. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. E permite que nós recebamos apenas o que tu nos deste e que aceitemos apenas isso nas mentes que tu criaste e que tu amas. Amém. Lindo, Maria Amélia, gratidão. Lindo, né? Muito Amém. lindo. Meninos, muito obrigada a todos. Uma delícia de reunião, tá? A gente se encontra daqui a 15 dias, se Deus quiser. Tá bom? Então, ele sempre quer, né? Então, a gente se fala daqui a 15 dias, daqui a uma semana mais ou menos, a nossa reunião de agora vai estar disponível no YouTube, ok? E a gente se vê. Muita gratidão a todos. Tá? Gratidão, Maria Amélia. Beijo no coração de Beijo. vocês. Tudo de bom, depois Beijo a Beijo todos. grande. Tchau, tchau.